chamamos o anfitrião ao palco, o Dr. João Gonçalves, e vamos dar início à nossa sessão. Muito bom dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindos à sessão de preparação do ano letivo 2025-2026, que constitui uma oportunidade privilegiada de diálogo com a equipa ministerial para, conjuntamente, continuarmos a melhorar a escola pública. Vamos dar início a esta reunião, que conta com a presença dos dirigentes de todos os serviços tutelados pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, dos senhores delegados regionais e dos senhores diretores dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. Antes de prosseguir, queria deixar uma palavra de agradecimento aos alunos da Escola Técnica e Profissional da Moita, que gentilmente nos prepararam e estão a servir o Welcome Coffee. Agradecer também desde já à aluna da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional de Lisboa, que interpretará aqui um momento musical e explicar como decorrerá a sessão. Teremos uma primeira intervenção do Sr. Ministro, que será seguida de intervenção da Sra. Secretária de Estado e do Sr. Secretário de Estado de Educação. Depois teremos um momento de perguntas e respostas, um momento musical e uma intervenção de encerramento pelo Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação. Bom trabalho. Sr. Ministro, sem mais demoras, passo-lhe a palavra. Muito bom dia a todas e a todos. É mesmo um enorme prazer ver aqui esta magnífica audiência. Muito bem-vindos. Muito obrigado por terem respondido ao nosso convite para estarem aqui presentes. É de facto excelente poder ver aqui, ainda não a totalidade, porque parece que há 100 colegas vossos que estão atrasados. Eles não estão atrasados, o comboio em que eles vêm é que está atrasado. Mas é de facto muito bom, mas temos de começar e teremos depois a oportunidade de falar também com os restantes diretores. Eu queria só começar por vos apresentar a nossa nova equipa. Nós estamos a iniciar uma nova legislatura. Tivemos algumas mudanças na nossa equipa. Esta é a nossa equipa e podem contar com ela para conseguirmos cumprir a nossa missão. Também um voto de muito sucesso, de um excelente mandato para os novos diretores que iniciam funções. Temos uma grande mudança, alguns mudaram de escola, mas de facto é uma mudança na direção das nossas escolas e por isso muito sucesso para este mandato que agora vão iniciar. Eu gostava só de vos mostrar aquela que é a nossa visão para o Ministério da Educação, Ciência e Inovação, que é de facto um grande foco na garantia de igualdade de oportunidades para todos os estudantes em todo o território nacional e por isso é de facto fantástico ver-vos aqui a todos, de todo o território nacional, para que todos os alunos possam aceder a uma educação de qualidade. O facto de juntarmos neste Ministério também a Ciência e a Inovação introduz uma outra dimensão da nossa visão, que é precisamente a partir da qualificação que fazemos das pessoas, com o conhecimento que geramos a partir do nosso sistema científico, conseguirmos de facto transportar mais valor para a sociedade, mais valor para a nossa economia. Nós este ano conseguimos um conjunto de resultados que eu penso que são muito importantes e que só foram possíveis, de facto, com a dedicação de todos vós, dos professores, do pessoal não docente, dos assistentes, dos técnicos especializados, no fundo de toda a comunidade educativa, dos serviços do Ministério e também com o apoio que nós procuramos sempre dar a partir das equipas ministeriais. E por isso a primeira palavra que eu gostava de vos deixar aqui de uma forma muito clara é de agradecimento pela vossa dedicação à educação e, em particular, à escola pública. Porque temos muitos desafios e falaremos deles ao longo desta sessão, alguns que procuraremos ultrapassar já no próximo ano letivo, alguns que eu penso que conseguimos já ultrapassar no ano letivo que agora
que agora termina, mas de facto nós só podemos cumprir a visão de darmos a todos os alunos, a todas as famílias, o acesso a uma educação de qualidade e igualdade de oportunidades em todo o território nacional, se trabalharmos em equipa. Eu trago aqui apenas este exemplo das provas digitais como um dos resultados que eu considero que foi muito importante e que foi alcançado pela escola pública. Nós este ano realizamos as provas de moda pela primeira vez e as provas finais do 9º ano em formato digital. Isto em si mesmo pode parecer que é só mais um conjunto de provas que foram feitas, mas de facto eu penso que elas representam e mostram os resultados que nós podemos conseguir alcançar quando trabalhamos em equipa. Nós já dissemos isso publicamente, por isso agora obviamente aqui não podia deixar de o dizer, do que conseguir que mais de 600 mil alunos tivessem realizado as provas de moda em formato digital e mais de 200 mil alunos as provas finais do 9º ano em formato digital, em Portugal, em todo o território nacional, com a grande diversidade de condições que existem nesse território, é uma vitória da escola pública. E que nos deve deixar, de facto, não satisfeitos no sentido em que já chegamos onde queremos chegar, mas que, de facto, conseguimos cumprir um objetivo importante. Porque dizer há um ano, aliás, durante todo o ano, muitos disseram que não ia ser possível, que o melhor era não fazermos as provas digitais, porque os alunos não iam ter condições para fazer essas provas, e aquilo que as escolas mostraram é que é possível. Nós conseguimos fazê-lo. E porquê é que esta dimensão é tão importante das provas digitais? É que as provas digitais têm uma dimensão de qualificação dos portugueses que vai ser cada vez mais importante e na qual nós temos que apostar cada vez mais, que são as competências digitais. E garantir a igualdade de oportunidades não é adiar a reunião das condições para a realização das provas e o desenvolvimento das competências, seja nos alunos, seja nos professores, seja nas escolas, para a realização das provas. Para conseguirmos a igualdade de oportunidade, nós temos que avançar, mesmo sabendo que, em alguns casos, os alunos não estão ainda em igualdade de oportunidades, mas não é colocando a fasquia mais baixo, não fazendo as provas, é colocando a fasquia mais alto e fazendo as provas. E nós mostramos isso. Claro que isto foi um enorme esforço das escolas, porque nós, como sabem, fizemos vários inquéritos, fizemos as provas de ensaio, e não foi para dar trabalho às pessoas, foi no sentido de garantir que, de facto, em todo o território nacional, os alunos iam poder fazer as provas em situações de equidade. Claro que a equidade nunca é perfeita, mas nós temos que nos aproximar cada vez mais da equidade. E foi esse esforço, com as equipas do Ministério, com os serviços centrais, com as direções das escolas, com as autarquias, com os professores, com os técnicos de informática, que de facto permitiu que se atingisse esse objetivo. E por isso, também, mais uma vez, muito obrigado a todos por esse esforço, porque no centro deste esforço estão as famílias e os alunos. É para eles que trabalhamos. Todos. É para eles que trabalhamos. Para nós conseguirmos fazer isto, foi preciso muito esforço e uma grande articulação. E nós sabemos que temos uma máquina muito pesada. Esta é a máquina do Ministério. Vocês, no vosso dia-a-dia, muitas vezes durante o ano, têm que interagir com 12 entidades, mais de 160 dirigentes, que não dizem todos a mesma coisa sobre a mesma coisa. Nós identificamos num processo de levantamento 280 processos. Isto é uma máquina muito pesada, difícil de gerir e que, como nós sabemos, obviamente conseguiu os resultados que eu ainda agora acabei de elogiar, mas muitas vezes com um esforço desnecessário por parte de muita gente, a começar no Ministério. Por mim próprio, pelas equipas do Ministério, pelos serviços centrais, e depois, obviamente, isto chega a todos vós, aos diretores, e chega aos professores, ao pessoal não docente, chega a toda a comunidade.
Para terem uma ideia, nós temos estas aplicações informáticas. 312 sistemas de informação. E não conseguimos dizer quantos alunos é que não têm aulas. Que é uma variável importantíssima para podermos monitorizar a qualidade do nosso sistema educativo e podermos garantir a igualdade de oportunidades. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir fazer isso e em breve vão ter novidades sobre isso. E por isso a nossa ambição para conseguirmos cumprir a nossa visão da igualdade de oportunidades para todos os alunos em todo o território nacional é de facto termos uma organização mais simples, mais coordenada, mais eficiente, mais transparente. Reforçar a autonomia das escolas para conseguirem realizar. Nós temos uma lista de processos onde vocês têm que pedir autorização para fazer muitas coisas que nos parece que não faz sentido que tenham que pedir. Também falaremos depois sobre isso. Ou seja, uma gestão mais descentralizada, a simplificação dos processos. Isto vai desde as direções à vida dos professores. Muito obrigado pelas mais de 10 mil contribuições que deram ao pedido que eu fiz de contributos para a simplificação. E, obviamente, nós temos que ter isto tudo assente num sistema de informação cada vez mais robusto, que seja fiável e que seja eficiente, que permita uma monitorização do sistema educativo a partir do Ministério e que permita uma gestão eficiente a partir das escolas. Porque nós só conseguimos garantir a igualdade de oportunidades a todos os alunos no acesso a uma educação de qualidade em todo o território nacional se nós conseguirmos monitorizar aquilo que se passa em cada escola. O que quer dizer que o processo de descentralização e de reforço da autonomia das escolas que nós queremos prosseguir só vai contribuir para a igualdade de oportunidades se nós conseguirmos ter a monitorização e a responsabilização nos diferentes níveis, a começar pelos serviços centrais e pelo Ministério. Porque a descentralização e o reforço da autonomia das escolas obriga à prestação de contas das escolas e das autarquias, pelas competências que têm, mas aumenta a responsabilidade do Governo. Porque o Governo é que é o responsável pela garantia da igualdade de oportunidades em todo o território nacional. E por isso nós temos que ter, e é um dos grandes focos do próximo ano letivo, de que falarei na minha intervenção final, nós temos que repensar a organização do Ministério para conseguirmos que aquilo que é feito ao nível central, em articulação com as autarquias, com as escolas e as CCDRs, que eu já disse publicamente vão ter também um papel neste processo, de facto permita que cada vez mais o aluno esteja no centro do nosso sistema educativo e nós consigamos garantir a todos os alunos uma educação de qualidade. E por isso, muito obrigado pelo vosso trabalho. Agora vamos ter aqui um breve balanço e a apresentação de algumas medidas para o próximo ano letivo e depois vamos ouvir-vos e depois eu voltarei aqui no final. Até já. Obrigado. Segue-se a intervenção da Sra. Secretária de Estado da Administração Escolar, Maria Luísa Oliveira. Muito bom dia a todos. É um gosto estar aqui convosco e é com sentido de compromisso e com uma nota de agradecimento a todos que irei fazer este balanço e esta apresentação das medidas no âmbito do plano Mais Aulas, Mais Sucesso. Não preciso de vos dizer porque é que estamos a dar continuidade a este plano, o Sr. Ministro já o fez, o nosso desafio mantém-se e quero reiterar esta nota de agradecimento no contexto da monitorização das medidas do programa Mais Aulas, Mais Sucesso. Só com a vossa colaboração
é que nós conseguimos ter acesso à implementação, ao nível de implementação que estas medidas tiveram no terreno. Irei começar pelas horas extraordinárias, por esta medida, e é evidente, pelo gráfico de barras que aí têm, que a vossa gestão foi rigorosa e criteriosa, na medida em que a maior percentagem de docentes teve um reduzido número de horas extraordinárias. Relativamente ao próximo ano, nós vamos manter o mesmo sistema de atribuição de horas, com o completamento de horário, com a atribuição até 6 horas, com o acordo dos docentes de redução do artigo 79 e até às 10 horas com o acordo dos docentes. A grande novidade é que no caso dos docentes com redução da componente letiva pelo artigo 79 vão ter conversão do número de horas extraordinárias que tiverem na passagem das horas de estabelecimento para horas de trabalho individual, para terem uma gestão mais autónoma da preparação dessas atividades letivas que acrescem à sua componente letiva. Também os diretores de turma que tiverem 2 horas extraordinárias terão também a conversão de 2 horas de estabelecimento em 2 horas de trabalho individual também para terem uma maior autonomia na gestão do seu tempo de trabalho. Os docentes do quadro poderão acumular noutras escolas até 6 horas, com a novidade de que essas horas são remuneradas enquanto trabalho extraordinário. Pretendemos atrair professores, mas também temos que valorizar aqueles que estão connosco. Relativamente às medidas que foram implementadas no presente ano, nós conseguimos garantir a entrada de cerca de 6.000 docentes de novo no sistema, dos quais 951 regressaram. Já tinham estado a lecionar, interromperam e regressaram para colaborar na promoção das aprendizagens dos alunos, porque sentiram esse apelo. 1.496 docentes prolongaram a sua carreira, continuaram a sua atividade e sabemos que muitos deles pretendem continuar no presente ano. A medida de atração docentes do ensino superior, de investigadores, doutorados e bolseiros de investigação, teve também algum impacto e é uma medida que continuará no presente ano letivo. 1.731 docentes vincularam em quadro de zona pedagógica, graças a um concurso externo extraordinário que foi feito para ajustar as necessidades da oferta e da procura das escolas e das intenções, das vontades dos docentes. E 2.807 docentes beneficiaram de um apoio à deslocação para concorrerem para as escolas consideradas carenciadas no que diz respeito aos docentes. Consideramos necessário transformar o modelo de atratividade das escolas, passando a ter quadros de zona pedagógica como carenciados e não apenas escolas e grupos de recrutamento. Há, efetivamente, no território português, quadros de zona pedagógica que evidenciam problemas estruturais relativamente ao déficit de docentes e esta será uma mudança que brevemente sairá um despacho com a identificação destes quadros de zona, destes territórios dos quadros de zona pedagógica. Continuaremos a tentar atrair os docentes do ensino superior para concorrerem à contratação de escola e, no caso de terem qualificação profissional, aos concursos externos e será facultada, portanto, o acesso à qualificação profissional, à profissionalização, àqueles que não tiverem essa habilitação.
Os docentes aposentados, vamos introduzir um mecanismo mais ágil de contratação de escola, não existindo a bolsa a nível nacional, mas sim a possibilidade de cada um dos senhores diretores, de acordo com o pessoal do quadro que se aposentou em situação de carência e de não conseguirem colmatar as vossas necessidades na contratação de escola, poderem apelar a estes docentes até diretamente para que se posicionem em contratação de escola e ser mais fácil a sua contratação. O apoio à deslocação, como já sabem, sofreu um alargamento a todo o território nacional, mas temos também uma majoração para os docentes que concorrerem para os quadros de zona carenciados. Seguidamente, portanto, temos aqui um conjunto de medidas que têm a ver com a formação, são medidas mais estruturais, que visam a médio prazo garantir a entrada de novos docentes e algumas também a curto prazo, garantir a entrada de novos docentes para o sistema. Temos, mais uma vez, as 2.500 bolsas para atribuir aos estudantes de mestrados e licenciaturas da área da educação. Queremos também que haja uma qualificação profissional para a docência e isso implicou uma alteração do Decreto-Lei 79, na sua redação atual, o 9A, que vai permitir pagar ou reduzir a componente letiva aos professores cooperantes, aos orientadores e atribuir também aos alunos estagiários uma bolsa de 3.600 euros anual como incentivo à sua fixação na docência. Temos muitos docentes que manifestam, muitos candidatos a docentes que manifestam o seu interesse em ingressar na docência, mas que não veem reconhecidas ainda as suas habilitações. Estamos a constituir um grupo de trabalho para que haja a possibilidade de identificar mecanismos e os requisitos essenciais para que a habilitação própria seja reconhecida. Também a profissionalização em serviço. Temos que mudar este paradigma na medida em que temos muitos professores de habilitação própria em exercício de funções e convém que ingressem o mais rapidamente possível na profissionalização em serviço para que tenham o acompanhamento e isso pode ser feito através da profissionalização em serviço numa entrada mais célere, sem ser necessário aguardar os 5 anos, entrando logo após o primeiro ano de exercício em atividades docentes. Estamos também a estabelecer contratos de programa com instituições do ensino superior para que nas regiões mais carenciadas, onde estão os territórios mais carenciados, consigamos alargar o número de docentes que entram para a profissionalização em serviço e para a qualificação profissional para a docência. E temos em desenvolvimento, com a vossa colaboração, 2 programas que consideramos também valiosos. O Integrar Mais, que se dirige a cerca de 1.800 jovens que estão a concluir ou que concluíram a profissionalização para a docência e que a DGAI já iniciou uma campanha nas redes sociais, no site, ajudando-os a conhecer o sistema, a saberem como é que se registram no SIGRE, quais os concursos a que podem aceder, como é que o podem fazer. E ao longo do ano também terão esse acompanhamento depois de acederem às escolas através do Acolher Mais. Tanto eles como os docentes da habilitação própria terão, e aí vamos contar convosco, como sempre, para desenvolverem iniciativas, atividades que permitam o acolhimento dos professores de habilitação própria, que precisam de um acompanhamento personalizado de um professor mais experiente, do seu grupo de recrutamento, e também para os professores que entram no sistema, já com qualificação profissional ou que mudam de escola, mas que precisam de um acolhimento para se integrarem na cultura de escola, nas práticas pedagógicas e nas práticas organizacionais de cada estabelecimento de educação.
Temos uma guerra à burocracia, o Sr. Ministro já falou do questionário que foi lançado às comunidades educativas e que teve um acolhimento muito bom, o que realmente correspondeu às nossas expectativas. Nós sabemos que é necessário alterar os sistemas, desenvolver mecanismos facilitadores de um trabalho mais ágil, mais confortável, que permita atingir os nossos objetivos de promoção das aprendizagens dos alunos, de foco nesse âmbito. Nós tivemos muitas respostas e há um aspecto particular e interessante que vai ser o tratamento dos questionários como primeira situação de caso do projeto Amália. Através da inteligência artificial vamos tratar as vossas respostas, vamos identificar as vossas propostas e vamos desenvolver um conjunto de medidas para que elas possam ser implementadas. Desde já vos posso dizer que as visitas de estudo vai haver uma delegação de competências nos diretores para que não seja necessário aquela quantidade de autorizações que é pedida à administração, tal qual como nas horas extraordinárias, também não vai ser necessário pedir as autorizações, porque será na monitorização que é feita, que vai ser feita essa regulação. A formação no software das empresas que trabalham convosco, as empresas vão alargar os períodos de formação que têm convosco para que mais docentes sejam envolvidos e possam trabalhar mais eficientemente com estas medidas. Um ciclo de webinars na sequência daquilo que já vínhamos fazendo no presente ano, mas agora mais diversificado, e com a integração de todas as áreas da administração central para que realmente se possa esclarecer dúvidas e harmonizar procedimentos para que não haja dúvidas de como implementar medidas, como gerir os vossos recursos, sejam eles humanos, sejam eles financeiros ou materiais. O registro biográfico digital é uma realidade para breve. O registro em papel vai ser substituído no formato digital e isto vai ser uma tarefa que vai promover uma grande eficiência e agilidade do sistema, na medida em que, através da integração de dados, vamos evitar a duplicação de informação e vamos conseguir reduzir muito o vosso trabalho dos docentes quando têm que aceder também às plataformas para desenvolver os procedimentos de que necessitam. A reserva de recrutamento vai ser mais ágil, ela vai ter uma periodicidade maior para que haja, portanto, o dobro das colocações por mês e que haja uma transição mais célere da reserva para a contratação de escola, no caso da reserva não conseguir já suprir as necessidades que existem. Este é um ganho de eficiência para o sistema e assim conseguiremos reduzir o tempo dos alunos sem aulas. Agradeço muito a vossa atenção. Vou terminar a minha intervenção, deixo-vos com a reflexão acerca daquilo que ouviram e ainda com a possibilidade de nos fazerem chegar as vossas propostas de melhoria de acordo com a vossa experiência, com a experiência que têm no dia-a-dia do terreno. Muito obrigada. Dá-se agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo. Muito bom dia a todos, Sr. Ministro, Srs. Dirigentes do Ministério, Srs. Diretores, é um gosto tê-los todos aqui e podermos fazer este balanço do que foi este ano letivo e, sobretudo, projetar novidades e alterações que temos a introduzir no próximo ano letivo. Eu tenho aqui 5 temas e, portanto, por economia de tempo, vou direto ao assunto. Em relação ao primeiro tema, os smartphones nos espaços escolares, nós, como sabem, encomendámos um estudo ao Planap que envolveu o inquérito aos senhores diretores e, portanto, o estudo baseia-se nas vossas respostas em relação às vossas estratégias de implementação
sobre as recomendações que estiveram em vigor para este ano letivo e as percepções que tiveram sobre os efeitos dessas recomendações e da sua implementação. E, portanto, sintetizando os dados-chave que retiramos desse estudo, concluiu-se que as escolas de facto reagiram às recomendações e que uma grande parte das escolas passou a ter medidas ativas de restrição ou proibição do uso de smartphones nos espaços escolares. Em particular, sobre proibição, nós temos atualmente 79% das escolas a nível do primeiro ciclo com medidas de proibição do uso de smartphone nos espaços escolares e 41% a nível do segundo ciclo. Em ambos os casos, tivemos aumentos significativos comparativamente ao ano letivo anterior. Importante, há bocadinho falava de efeitos, é importante salientar que estas medidas de restrição e proibição produziram, nos retornos que tivemos da parte dos senhores diretores e também dos assistentes operacionais que responderam aos inquéritos, efeitos positivos, tanto no aumento dos comportamentos positivos da parte dos alunos, e estamos a falar de mais socialização, mais atividade física, mais utilização dos espaços de biblioteca, e redução dos comportamentos negativos, nomeadamente situações de indisciplina, situações de confronto físico ou mesmo até de situações de bullying. Ou seja, nos casos em que as restrições foram mais endurecidas ou mesmo a introdução de proibição, tivemos a constatação de que a comunidade escolar viu melhorias no ambiente escolar dessas escolas. E, portanto, aqui o último indicador que os senhores diretores reconheceram a mais-valia das recomendações que este ano estiveram em vigor. Para o próximo ano letivo, nós, como presumo que já seja do vosso conhecimento, teremos uma atualização das regras e, portanto, teremos proibição no primeiro e no segundo ciclo do ensino básico e, em relação ao terceiro ciclo e ao ensino secundário, mantêm-se as recomendações que vigoraram no atual ano letivo, que no terceiro ciclo implicam medidas de restrição, recomendação de medidas de restrição ao uso dos smartphones e, no caso do secundário, o mesmo, mas no sentido de também envolver os alunos no enquadramento e nas regras que sejam definidas para a escola. Aqui é importante salientar que há exceções, e as exceções estão definidas, e estão definidas no âmbito do que são, nomeadamente, as atividades pedagógicas e com um foco educativo, ou seja, os smartphones são proibidos numa lógica recreativa dos alunos, mas se houver da parte da escola uma utilização que esteja enquadrada por algum projeto educativo, naturalmente podem ser utilizados. O estudo do Planap será publicado hoje à tarde e, portanto, poderão consultá-lo na sua integralidade. Portanto, aqui o que está neste slide são os desafios, as estratégias de sustentação e as recomendações que o Planap faz a partir das entrevistas que foram feitas aos focus group. Focus group, só para explicar muito rapidamente, são grupos de escola, ou seja, o Planap agrupou as escolas em formas de lidar com as recomendações e, portanto, as escolas que nunca tinham tido proibição e que passaram a ter, as escolas que já proibiam e mantiveram a proibição, escolas que não proibiam e mantiveram a sua decisão de não proibir, nomeadamente nos primeiros 2 ciclos, e, portanto, com base nessa tipologias, fizeram as entrevistas e retiraram um conjunto de recomendações. Estas recomendações estão no documento, eu vou agora abster-me de as listar. Queria sobretudo dar-vos a mensagem de que nós sabemos bem que a dificuldade nas escolas é a nível de operacionalização das recomendações e, neste caso, agora das novas regras de proibição no primeiro e no segundo ciclo, e é nesse sentido que já iniciámos, aliás, ontem fizemos já uma primeira conversa com o Conselho das Escolas e vamos fazer mais conversas com os senhores diretores, no sentido de conseguirmos transformar estas recomendações, que são às vezes genéricas, em algum tipo de orientação mais concreta de implementação, orientação que não é vinculativa, ou seja, naturalmente que as escolas terão toda a autonomia para operacionalizar a forma como quiserem implementar estas regras, mas no fundo termos algum contributo que seja mais concreto do ponto de vista da operacionalização. Por fim, um destaque à questão do envolvimento dos alunos, nomeadamente no ensino secundário, tem sido, portanto, faz parte da recomendação que vigorou este ano letivo e do próximo ano letivo que se mantém.
Sabemos bem que não foi fácil fazê-lo em várias circunstâncias nas vossas escolas e, portanto, temos da parte também do Planap um conjunto de sugestões para o envolvimento dos alunos do ensino secundário na definição das regras que enquadram o uso de smartphones nos espaços escolares. Nós, pelos dados, também verão isso no estudo, ainda não houve metade das escolas a ter esta consulta aos alunos no nível do ensino secundário e, portanto, apesar de ter sido feito um grande caminho, cerca de 40% das escolas já a fizeram, ainda há algum caminho a percorrer e, portanto, é nesse sentido que estas recomendações também aparecem. Saltando para o segundo tema, e aqui mais rapidamente, sobre os manuais digitais, também aqui baseado num estudo que encomendámos no início do ano letivo, neste caso aos serviços do Ministério da Educação e particularmente à DGEC, nós pedimos à DGEC que avaliasse o impacto na aprendizagem da participação no projeto piloto dos manuais digitais, participação que este ano foi o 5º ano consecutivo de implementação desse projeto piloto e, portanto, com os dados dos 4 primeiros anos, que evidência conseguiríamos retirar sobre o impacto na aprendizagem. O estudo já está publicado no site da DGEC e, portanto, poderão consultá-lo e é a partir desse estudo que nós temos as novas regras para o ano letivo 25-26. Numa frase, para aqueles que não conheçam o estudo, não existem diferenças significativas do ponto de vista estatístico em termos de aprendizagem e, portanto, não haverá nem proibição nem promoção, nesse sentido, não há nenhuma tendência generalizável que possamos concluir de benefício ou de malefício, mas a informação que temos é que, com um devido enquadramento, esse potencial é aumentado e, sem esse enquadramento, o uso dos manuais digitais não tem benefício para os alunos. E, portanto, é nesse sentido de haver um enquadramento que as regras do próximo ano letivo foram definidas e, no fundo, o que está aqui em causa é pedir-se às escolas que, no momento de decisão sobre a adoção de manuais digitais, informem, neste caso a DGE, sobre qual é o papel dessa adoção no projeto educativo da escola, como é que vai contribuir e que resultados esperam obter a partir da utilização de manuais digitais. Isto aplica-se naturalmente a partir do segundo ciclo. No primeiro ciclo, a decisão foi não haver adoção de manuais digitais, tendo em conta que estamos numa fase muito precoce do percurso escolar e de desenvolvimento dos alunos e, portanto, aí a evidência internacional é clara de não existência de benefício para os alunos. Para informação, os dados que temos neste momento de evolução, portanto, começa, se quiserem fazer a cronologia, desde 2023-24 em 103 agrupamentos que participaram no projeto piloto de manuais digitais, redução para o ano letivo que agora termina e no próximo ano letivo teremos cerca de metade das escolas que participaram, ou seja, com este novo enquadramento houve metade das escolas que quiseram a adoção dos manuais digitais e, portanto, têm neste momento as suas candidaturas a serem avaliadas e aqui neste caso é uma candidatura porque, como eu vos dizia, implica a apresentação deste documento de enquadramento para justificar essa adoção. Terceiro tema, aprendizagens essenciais e, portanto, aqui rapidamente também, como sabem, foi um trabalho que, junto da DGE, as associações de professores e sociedades científicas fizeram ao longo do ano letivo que agora termina. Foram feitas revisões das aprendizagens essenciais nos anos de inícios de ciclo e o terceiro ano de escolaridade. Esse trabalho está concluído. Neste momento vão ser preparadas as aprendizagens essenciais, a revisão das aprendizagens essenciais para os anos de escolaridade remanescentes, ou seja, todos aqueles que ainda não estão concluídos, e esse trabalho será, como irei mostrar-vos do ponto de vista do calendário, concluído até ao final do ano civil. Há uma novidade nas aprendizagens essenciais que é a introdução de descritores de desempenho, ou seja, nós temos uma revisão das aprendizagens essenciais, portanto é um documento que todos conhecem, mas temos uma introdução de descritores de desempenho que, no fundo, pretendem ajudar as escolas e os professores em particular a avaliar os seus alunos, portanto, a avaliação pedagógica e a enquadrar essa avaliação pedagógica no âmbito das aprendizagens essenciais. No fundo, dar resposta a uma necessidade que foi amplamente partilhada com os serviços do Ministério da Educação de haver alguma falta de foco
às vezes na parte da avaliação, e portanto é esse foco que está a ser introduzido. Verão agora, pelas aprendizagens essenciais, revistas que entram em pré-implementação, poderão também ter contacto com esses escritores de desempenho, um primeiro contacto. A pré-implementação serve precisamente para vão ser 10 escolas a fazer essa pré-implementação, vai nos permitir, enquanto Ministério da Educação, ter mais informação sobre este instrumento, este novo instrumento dos escritores de desempenho, e também pôr, no fundo, o feedback que essas 10 escolas nos possam transmitir ao serviço, no fundo, da revisão das aprendizagens essenciais, que ainda vão estar a ser trabalhadas até ao final do ano civil. Essas 10 escolas vão ter uma distribuição geográfica portanto, uma distribuição geográfica equitativa, digamos assim, para termos um bocadinho de feedback, um bocadinho de todo o lado do país, e, sobretudo, vão ter um perfil também diversificado para conseguirmos, no fundo, que o feedback seja o mais rico e o mais produtivo possível. Esta pré-implementação entra em vigor agora em setembro de 2025. O objetivo final deste processo é, como eu tenho aqui no cronograma, é que em final do ano letivo, que vai começar agora em setembro, possamos ter as aprendizagens essenciais, todas elas revistas, discutidas em consulta pública, uma consulta pública que nós queremos participada e que não seja apressada, e aqui a questão é mesmo essa. Nós não a queremos, porque formalmente as consultas públicas são 10 dias úteis, nós vamos fazer um processo diferente, vamos querer fazer um processo participado, com seminários, com discussão pública. No fundo, queremos que haja apropriação das novas aprendizagens essenciais e destes escritores de desempenho por parte das escolas, por parte de todas as comunidades educativas, de maneira a que em setembro de 26 a sua implementação não seja apressada, mas sim sustentada na experiência de discussão pública que vamos ter, e, portanto, queremos fazê-la logo no início do ano de 2026. Quarto tema, cidadania e desenvolvimento, que liga à revisão das aprendizagens essenciais, por ser uma disciplina, mas desliga da revisão das aprendizagens essenciais porque não tinha aprendizagens essenciais, como agora passará a ter. Ou seja, na reflexão que se fez no Ministério da Equipa Ministerial, mas também com a DGE, sobre esta disciplina em particular, constatámos a necessidade de, a mais-valia, digamos assim, do ponto de vista da revisão desta disciplina, era atribuir-lhe aprendizagens essenciais e tratá-la como qualquer outra disciplina que existe e dar-lhe, no fundo, essa valorização que até ao momento não existia. Essa valorização implica, portanto, uma reorganização da disciplina, reorganização dos 17 domínios, passamos a ter 8 dimensões. Estas 8 dimensões, como poderão ter consultado na informação que foi disponibilizada em conferência de imprensa, têm correspondência com os 17 domínios que vigoravam, mas vão naturalmente, são um trabalho de articulação sobre esses domínios que não ultrapassa, digamos assim, a fusão desses domínios na reestruturação da disciplina. Importante aqui dizer que estas 4 dimensões que estão cor azul são dimensões que serão obrigatórias em todos os anos de escolaridade, e aqui permitam-me fazer uma pequena menção à lógica que está subjacente a esta obrigatoriedade anual. A disciplina de cidadania, tal como nós a reestruturamos, está focada nos comportamentos cívicos e na valorização dos valores democráticos. E, portanto, achamos que estas dimensões tinham que estar presentes em todos os anos de escolaridade, porque é, de facto, o coração da disciplina. Não significa que a disciplina não possa ter outros temas, e, portanto, esses outros temas são de gestão flexível, como eu já explicarei, mas o coração da disciplina deve ser permanente e estável, digamos assim, todos os anos de escolaridade. E, no fundo, aqui responder àquela que era a versão da disciplina até ao momento, que era de muita dispersão. Os temas de gestão flexível, a verde, são temas que serão obrigatórios, todos estes temas são obrigatórios, uns anualmente e outros de gestão flexível. Gestão flexível significa que em determinados períodos, e os períodos são primeiro ciclo, segundo e terceiro ciclo em conjunto e ensino secundário, portanto são 3 períodos, nesses períodos é obrigatório pelo menos uma vez, num ano de escolaridade, os alunos terem estes temas de gestão flexível. Mas o pelo menos não significa que seja o máximo, portanto as escolas, se entenderem valorizar alguma destas dimensões em particular, poderão tê-la
ao longo de mais anos de escolaridade nesse período. O mínimo é 1 ano de escolaridade em cada um destes 3 períodos. Antes, enfim, aqui a questão da governança, mas antes aqui ainda sobre a dimensão dos conteúdos da disciplina, e tendo em conta que houve nos últimos 2 dias, porque os documentos estão em consulta pública, como agora aqui também é mencionado, houve um debate, ou não sei se um debate, mas pelo menos uma reação acalorada em relação aos conteúdos da disciplina. Queria deixar aqui 2 ou 3 notas sobre um tema em particular que tem a ver com a sexualidade e que desde segunda-feira tem sido amplamente discutido. Essas notas são para esclarecer, primeiro, até porque alguns senhores diretores também comentaram estas alterações. Primeira nota é que a educação sexual continua nas aprendizagens essenciais da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Não foi eliminada de todo e há vários exemplos disso, agora aqui não os posso listar por economia de tempo, mas nós vamos naturalmente comunicar sobre isso e vamos ter essa lista explícita, de maneira a que não haja qualquer equívoco sobre essa matéria. O segundo aspecto, que é mais técnico e que eu compreendo que não seja tão fácil de perceber no ponto de vista do debate público, mas que os senhores diretores naturalmente conhecem bem, tem a ver com a natureza interdisciplinar da cidadania e desenvolvimento. Ou seja, naturalmente que aquilo que está nas aprendizagens essenciais não esgota todo o conteúdo da disciplina, ela é interdisciplinar e, no âmbito da revisão das aprendizagens essenciais, as aprendizagens essenciais vão ter referências à disciplina de Cidadania e Desenvolvimento sempre que estiverem a lecionar, portanto, sempre que numa disciplina ou outra, pode ser português, pode ser história, pode ser biologia, sempre que houver um conteúdo que esteja relacionado com a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, haverá uma ligação à disciplina e, portanto, isto complementa, no fundo, a aplicação e a lecionação desta disciplina. E depois, ligando também àquilo que eu há pouco dizia sobre o foco da disciplina, a disciplina tem um foco nos comportamentos cívicos e, naturalmente, nas questões de não discriminação, tratamento de inclusão a todas as pessoas e, portanto, o foco sendo esse, e como também conhecem, há uma diferença grande entre ter referenciais que são muito extensos e que eram muito extensos e aprendizagens essenciais que são naturalmente, por definição, mais concisas. Eu compreendo que também possa existir essa percepção de eliminação de conteúdo, ou pelo menos de redução de conteúdos, mas ela é claramente ilusória e não é o caso. E já agora, último ponto, e que eu também sei que os senhores diretores conhecem muito bem, a educação sexual, e aqui já não estou a falar explicitamente ou especificamente de cidadania, a educação sexual está na legislação consagrada desde 2009, está depois regulada desde 2010, faz parte da vida das escolas, independentemente da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e, portanto, também não faz qualquer sentido, a partir da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a partir do pressuposto que qualquer ajuste nesta disciplina implica a eliminação da educação sexual nas escolas. Ela permanece como está. Ela, aliás, é trabalhada pelos serviços do Ministério da Educação com projetos junto das escolas por via da DGE e, portanto, esta ideia com que nós hoje estamos aqui a discutir e que nos últimos 2 dias gerou algumas posições acaloradas é completamente falsa. A educação sexual não só se mantém na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, como se mantém na vida escolar por via do currículo que consagra a educação sexual. Feito este, não diria à parte, mas esta nota que não estava nos slides, retomo os slides para dizer que, do ponto de vista da governança da disciplina, vamos ter um envolvimento das famílias, um envolvimento que, do ponto de vista do Conselho Geral, já muitas escolas faziam, mas também queremos que seja feito a nível de turma e aqui, Conselho de Turma, e aqui, importante, o envolvimento das famílias não significa, e esta clarificação é importante, não significa que sejam as famílias a decidir aquilo que as escolas fazem, significa que as escolas devem falar com as famílias quando decidem as suas abordagens e as suas estratégias de escola para a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Último tema, mediadores linguísticos e culturais. E, portanto, aqui, rapidamente, como sabem, o aumento do número de alunos estrangeiros no sistema educativo tem sido um dos desafios dos últimos anos, por ter sido um aumento acelerado, e aqui eu chamo-lhe desafios para não lhe chamar problema. Como sabem, há aqui um grande potencial de enriquecimento das nossas escolas e dos nossos alunos, mas esse potencial depende da nossa capacidade de apoiar estes alunos que vêm, muitas vezes, de sistemas educativos muito diferentes do português, e que, em muitos casos,
vêm até de países onde a língua portuguesa não é falada e onde, muito provavelmente, estes alunos nunca a ouviram e, portanto, nunca tiveram contacto com ela e, portanto, têm aqui uma dificuldade de integração suplementar. E essa dificuldade de integração suplementar recai sobre as escolas num exercício suplementar também de apoio a estes alunos. E, portanto, no ano letivo 24-25, portanto, que agora terminou, o MESSI autorizou a contratação de mediadores linguísticos e culturais precisamente calculados, portanto, um número de mediadores calculados a partir destes alunos que vêm de países que não pertencem à CPLP e que eram recém-chegados ao sistema educativo e, portanto, tinham esta necessidade particular de adaptação ao sistema educativo e à língua portuguesa. Esse número foi de 287 mediadores. No próximo ano letivo esse número será aumentado para 310 mediadores e, portanto, presumo que isto responde a algumas das questões que pudessem ter, nomeadamente se os mediadores se mantêm. Portanto, o número, nenhuma escola passa a ter menos mediadores e algumas escolas passam a ter mais mediadores do que tinham e, em termos de distribuição geográfica, 2/3 dos distritos têm aumento do número de mediadores, os que não têm aumento ficam como estão até à presente data. Muito obrigado pela vossa atenção, uma continuação de bom trabalho e um bom final de ano letivo. Bom dia a todos, novamente. Eu vou começar por mostrar mais uma vez a nossa visão. A visão do Ministério da Educação, Ciência e Inovação é, de facto, procurar garantir a igualdade de oportunidades a todos os alunos em todo o território nacional, uma educação de qualidade. Para isso, uma condição que é essencial é que todos os alunos tenham professores. E quando nós fazemos uma análise da estrutura etária da nossa classe docente, aquilo que nós observamos é que 66% têm mais de 50 anos. É muita experiência, é muita experiência. Nós, tendo obviamente esta estrutura etária, o que isso significa é que nós vamos ter, ao longo das próximas décadas, não é apenas da próxima, cerca de 4.000 docentes a deixar a carreira todos os anos. E é precisamente isso que o estudo da Universidade Nova de Lisboa, que nos foi entregue recentemente e que atualizou um estudo de 2021, mostra. Mostra que nós vamos ter necessidades de docentes em todo o território nacional, é verdade, em todo o território nacional nas próximas décadas, mas em particular na região de Lisboa, na Península de Setúbal e no Algarve, sendo que, obviamente, vai atingir todos os grupos de recrutamento, mas os grupos de recrutamento nos próximos anos com maior carência são a educação pré-escolar, o ensino básico de primeiro ciclo, português de segundo ciclo e português de terceiro ciclo e secundário. O que é que nós vamos fazer em relação a isto? Nós, felizmente, temos um sistema de qualificação de professores que já tem provas dadas, que está no nosso sistema de ensino superior, quer nas universidades, quer nos politécnicos. Nos últimos anos houve um desinvestimento na formação de professores e por isso aquilo que nós precisamos de fazer, e estamos a fazer já, em negociação com as universidades e os politécnicos, é contratualizar a formação dos docentes que precisamos nos grupos disciplinares onde há maior necessidade e com foco nas regiões onde temos tido mais dificuldade em concentrar, em conseguir estabelecer os professores. E por isso nós já, para o ano letivo de 25-26, no início de setembro, contamos assinar um conjunto de contratos-programa com instituições do ensino superior de Lisboa, de Setúbal, do Alentejo e do Algarve, para começar a dar essa resposta. Sendo que aquilo que se pretende é basicamente garantir que as condições de financiamento, os custos de financiamento dos cursos de professores são garantidos na totalidade e, sobretudo, que as instituições tenham previsibilidade para as próximas décadas. O investimento que está aqui em causa não é para os próximos 5 anos, não é apenas para os próximos 10 anos, como mostra o estudo da Universidade Nova de Lisboa, é para as próximas décadas, porque, como observaram no gráfico que eu mostrei, a percentagem de docentes que também já está acima dos 40 também é elevada e por isso nós vamos ter todos os anos milhares de professores a sair durante décadas e vamos precisar de os substituir. Obviamente não chega
estimular as instituições de ensino superior a aumentarem a sua capacidade de formação, nós temos que valorizar a carreira. Isto é, nós temos que dizer aos nossos jovens que vale a pena ser professor, não apenas porque é a mais bela das profissões, a profissão mais importante para formar o futuro, mas também porque eles vão poder ter uma carreira que é previsível, que é justa, que é transparente. E para isso nós vamos rever o Estatuto da Carreira Docente, vamos também rever o Estatuto do Diretor, como já tive a oportunidade de vos comunicar, e obviamente estamos a valorizar a carreira, nomeadamente com medidas como a recuperação do tempo de serviço, que já beneficiou mais de 56 mil professores e que no próximo mês vai beneficiar mais 6 mil. Temos também que olhar para as condições de vida desses professores e por isso aquilo que nós fizemos no ano letivo que agora acaba, em 24-25, que foi criar um apoio inovador, inédito, que nunca tinha sido criado no nosso sistema educativo e que teve o objetivo precisamente de, olhando para as regiões onde nós temos maior carência estrutural de professores, dar um apoio à deslocação para essas zonas. E esse incentivo funcionou. Ele é neste momento atribuído a mais de 2.800 professores e aquilo que nós vamos fazer já a partir de 1 de setembro é alargar a todos os professores e majorando aquilo que nós classificamos como os quadros de zona pedagógica carenciados, que basicamente vão ter uma medida que tem a ver com a falta de professores nessas zonas. Os valores estão aqui, vão até 500 euros para as zonas carenciadas. Obviamente, temos que ter os professores, temos que ter o pessoal não docente, é fundamental em todas as escolas para garantirmos a igualdade de oportunidades, mas temos também que ter boas infraestruturas. Temos que ter boas infraestruturas. Há um conjunto de recursos que o Governo tem vindo a agregar, a juntar para conseguirmos recuperar o nosso parque escolar. Estavam 451 escolas identificadas ainda em 2023, no acordo que foi feito pelo Governo da altura e a Associação Nacional de Municípios. Nós atualizámos essa lista e neste momento está em cerca de 600 escolas e estamos vindo a conseguir agregar os recursos para fazer a recuperação destas escolas. Há cerca de 100 destas 600 escolas que já estão em recuperação neste momento com verbas do PRR e do PT 2030 e temos já contratualizado, foi contratualizado em março, um empréstimo com o Banco Europeu de Investimento de 1.000 milhões de euros que vai permitir recuperar mais umas centenas de escolas, sendo que o objetivo vai ser recuperar já, isto vai ser sem condições, as 21 escolas que ainda não estão com obras que estão classificadas como muito urgentes, vão ser as primeiras, para a qual se vai direcionar um aviso muito em breve, porque se são classificadas como as muito urgentes, têm que ser as primeiras a ser recuperadas. Isto parece-me tão evidente, eu não percebo porque é que não se fez até aqui. Se são as mais urgentes, são aquelas que têm que ser priorizadas, é isso que vamos fazer. A seguir abriremos um aviso para aquelas que estão classificadas como urgentes, como bem isto é tudo urgente, umas muito, outras só urgentes, que são cerca de 200, e nesse caso terá que haver obviamente já um processo mais criterioso de seleção. Depois o investimento que nós temos que fazer vai também para as salas de aula, para os equipamentos das escolas, para os projetores, para os meios informáticos, para a conectividade, mas também numa dimensão que vai ser cada vez mais importante para o nosso país, que é para o ensino profissional. E nós temos, só na escola pública, nós temos 252 centros tecnológicos especializados que estão em obras ou que estão a ser reequipados, num valor de investimento de 286 milhões de euros, isto são verbas do PRR. No total, para as escolas todas, incluindo as do setor privado, as escolas profissionais privadas, estamos a falar de mais de 400 centros tecnológicos especializados e do investimento de mais de 500 milhões de euros. E a lista que está aqui, estarão aqui alguns dos diretores destas escolas, são as escolas públicas que já vão ter no próximo ano letivo, de certeza, porque já estão concluídos, estes 38 centros tecnológicos especializados. Isto são centros que vão permitir melhorar imenso a qualidade do ensino profissional, vão, em muitos casos, eu já tive a oportunidade de visitar vários destes centros, obrigar a uma requalificação do quadro docente, porque trabalha com novas tecnologias, e essa é uma dimensão que é muito estimulante, quer para os docentes, quer para as empresas com que as escolas se devem ligar cada vez mais para que esse ensino tenha uma ligação mais próxima à economia e depois permita uma integração mais rápida no mercado de trabalho. E por isso esta é uma
alteração estrutural no ensino profissional em Portugal e que nós esperamos que no próximo ano seja ainda mais intensa, não apenas do ponto de vista das infraestruturas, mas também do catálogo e da organização da oferta formativa. Quais são as nossas grandes prioridades, então, para o ano 2025-2026? Em setembro, iniciar a renegociação do Estatuto da Carreira Docente, que foi interrompida pelas eleições legislativas. Queremos, em 26, iniciar os trabalhos da criação do Estatuto do Diretor e dessa forma, podermos valorizar as lideranças escolares que fazem uma diferença muito importante na qualidade do nosso sistema educativo. Temos que olhar também para o pessoal não docente, em particular para o pessoal não docente em funções educativas. O Governo tem no seu programa como objetivo reformar o espaço escolar fora da sala de aula. Nós temos que ter pessoal não docente que tem os perfis e tem a formação para poder cada vez mais dinamizar as atividades fora da sala de aula, sobretudo num contexto em que nós proibimos os telemóveis no primeiro e no segundo ciclo e, como mostra o estudo da Planep, é preciso ter outras atividades, é preciso ter outra dinâmica no recreio, fora da sala de aula, para que os alunos tenham outras ocupações e possam conviver e possam enriquecer-se e crescer melhor. E por isso esta é uma dimensão muito importante e por isso o pessoal não docente vai ter mais atenção no próximo ano letivo, mas nesse contexto de reforma do espaço escolar. Outra dimensão muito importante é a questão da descentralização. Nós temos um estudo que está a ser feito por uma universidade, que já foi entregue uma parte desse estudo, que tem a ver com as competências das autarquias e a forma como elas são exercidas e no relacionamento com as escolas. As autarquias vão ser cada vez mais importantes para a qualidade do sistema educativo e por isso é muito importante perceber quais são as competências que estão a ser desempenhadas, como é que estão a ser desempenhadas e depois também muito importante se as autarquias estão a receber os recursos necessários para desempenhar essas funções. Há uma outra dimensão muito importante que tem a ver com o currículo, com a revisão das aprendizagens essenciais, que estará concluída este ano letivo. Há um estudo que está a decorrer que estará concluído no final de outubro e, por isso, o objetivo é termos um projeto piloto em 10 escolas durante o próximo ano letivo, mas a entrada em vigor integral das novas aprendizagens essenciais será apenas no ano letivo de 26-27. Uma novidade também que eu gostava de dar, que é algo que eu sei que tem gerado muita ansiedade nas escolas, tem a ver com os técnicos especializados que terminam os seus contratos a 31 de agosto. O Governo vai prolongar esses contratos por mais um ano, mas vai, ao mesmo tempo, abrir os concursos para que, por tempo indeterminado, para permitir que, de facto, esses lugares possam ser supridos de forma permanente. Como também já disse, os Centros Tecnológicos Especializados no Ensino Profissional vai ser uma grande prioridade para o próximo ano letivo. É uma dimensão essencial, quer para o abandono escolar, quer para o desenvolvimento dos territórios. E por isso o objetivo que nós temos agora de 408 Centros Tecnológicos Especializados, que eram 365 inicialmente, é muito importante. Estamos a falar de mais de 500 milhões de euros e se nós de facto conseguirmos com estes Centros Tecnológicos Especializados reformularmos também a oferta formativa e adequá-la às necessidades das regiões e articulá-la com a estratégia de desenvolvimento das regiões, as escolas portuguesas podem ter um impacto ainda maior na nossa sociedade e na nossa economia. Em 2026 será também apresentada a Estratégia Digital para a Educação, que está a ser preparada, está a ser constituído um grupo de trabalho para o efeito, e que vai preparar essa estratégia em múltiplas dimensões, não apenas na dimensão de serviço, de funcionamento das escolas, relacionado com a reorganização dos nossos sistemas de informação e de racionalização das aplicações informáticas que temos, mas também do ponto de vista das competências e da forma como damos essas competências aos alunos e, obviamente, a importância que vai ter a formação dos professores em todo esse processo. E volto a dizer, o desafio aqui, para conseguirmos a tal igualdade de oportunidades, é colocarmos a fasquia alto
e trabalharmos para que todas as escolas em todo o território nacional não só tenham as condições de recursos para darem estas competências digitais, mas também para que os alunos possam adquiri-las, desenvolvê-las, e isso, eu volto a dizer, só é possível se nós fizermos avaliação. Se nós não tivermos avaliação, nós não vamos poder saber como é que a aquisição das competências digitais está a ser feita. E nós só temos igualdade de oportunidades quando nós sabemos quem é que está a ficar para trás. Porque só quando sabemos quem é que está a ficar para trás é que nós podemos ter estratégias para que todos possam melhorar. Por isso eu gostava de deixar aqui mais uma vez o agradecimento a todo o trabalho que fizeram para as provas digitais. Finalmente, e que eu penso que será a alteração mais importante que nós vamos fazer, porque vai afetar a vida de todos vós, dos professores, da comunidade educativa, é a reforma orgânica do Ministério da Educação, Ciência e Inovação. E que a nossa visão é a da igualdade de oportunidades para todos em todo o território nacional, e nós trabalhamos para isso. E para trabalharmos para isso, nós temos que ter uma organização muito mais simples, muito mais eficiente, muito mais transparente, muito mais focada em responder aos problemas dos professores, em responder aos problemas das famílias, e é nisso que estamos focados. E garantindo sempre que, entre o Ministério, que está na 24 de julho, e muitos dos serviços que estão lá baseados, há uma grande articulação com as escolas, com as autarquias, para trabalharmos todos para o mesmo, para garantirmos uma educação de qualidade para todos os portugueses em todo o território nacional. É isso que eles esperam de nós, é isso que nós vamos entregar. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todas e de todos nesta sessão de preparação do ano letivo de 2025-2026, que damos por encerrada.